serviços. Gaius, acho que está no mudo aí. Opa, bom dia para todos. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso webinar. Como o Amir disse, eu sou o André Gaio, sou gerente de serviços de segurança da informação na Rainforest. Tenho mais de 20 anos aí de experiência com AppSec, DevSecOps e tenho ajudado aí diversas empresas a integrar práticas de segurança desde o início aí do ciclo de desenvolvimento do software, né? Tem algumas certificações como CISP, CISM, CSSLP, CSSK, entre outras, e espero poder bater um papo aí com vocês e trazer aí essa conscientização, né? E informações que sejam relevantes aí no dia a dia de vocês, nessas questões relacionadas aí a bibliotecas de terceiros, SCA e esses assuntos aí, satélite que rodam aí em torno disso. Maravilha. Para quem nos vê no LinkedIn também, estamos transmitindo ali. Vocês podem comentar no vídeo aqui, tiverem dúvidas, tiverem considerações. Estou de olho aqui, vamos fazer o possível para responder a todos. Quem estiver aqui no Zoom conosco, pode utilizar a parte de perguntas e respostas, né? O Q&A que está aqui na parte de baixo da tela. Tanto eu quanto o Amir e o Gaio estamos atentos a isso e a gente quer que vocês saiam daqui com o máximo de dúvidas respondidas e algumas pulgas atrás da orelha. Bom, pessoal, excelente. Eu acredito que vocês já estejam vendo 5 minutos aí dessa introdução inicial e nós vamos começar agora a falar de fato do assunto ao qual a gente veio, ou qual a gente está trabalhando aí no webinar de hoje. Então, feitas as devidas apresentações, comentando sobre toda essa questão de que está sendo gravado, de que pode ser acessado posteriormente da exibição. A gente queria primeiro começar falando sobre a cadeia de suprimento de software. Isso é algo que está bastante em voga quando a gente fala em segurança, em se preocupar com toda a cadeia, mas especificamente sobre a cadeia de suprimento de software, Gaio, eu queria que você ajudasse um pouco aqui explicando quais são os riscos presentes na cadeia, como que se comporta, por que que é importante controlar a cadeia de software e os ataques que elas estão comuns, talvez até com alguns dados aí para a gente poder embasar o time que está escutando a gente. Vamos lá. Então, uma breve introdução, né, do conceito, uma definição. Cadeia de suprimento de software é tudo aquilo que você precisa para construir o seu software, tá? Então, fazendo uma analogia aí com um bolo, né? Então, que as nossas esposas, nossas mães fazem. Então, elas precisam de uma série de ingredientes para poderem, no final, né, apresentar um bolo gostoso, um bolo saboroso. E para compor esse bolo, ela precisa, submeter uma série de ingredientes a diversos processos para que no final ela tenha esse produto final que é o bolo. Tá? Então, ela vai usar ovos, ela vai usar farinha de trigo, ela vai usar o fermento, vai submeter tudo isso numa ordem correta, vai misturar, para daí no final ela colocar isso no forno, na temperatura adequada, para que no final ela tenha o processo, o produto final, que é o bolo. No software, nós temos a mesma coisa. Então, um software ele também requer diversos ingredientes, como, por exemplo, bibliotecas, frameworks. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas hoje em dia ninguém mais constrói software do zero, né? Então, na maioria das vezes, você vai utilizar um framework, e existem diversos aí no mercado, né? E em cima desse framework se vão fazer ali os ajustes necessários e os desenvolvimentos que se fizerem necessários, tá? Mas só que esses componentes de software, eles não foram desenvolvidos pela sua empresa, né?
foram desenvolvidos por terceiros. Então, no final do dia, você está trazendo esses componentes de software de terceiros para dentro do seu projeto de software. E, ao mesmo tempo, você está herdando todos os problemas de segurança que esses componentes de software apresentam. Tá? E a gente vai bater um papo sobre esses riscos, né? Como mitigá-los, mas exige aí um cuidado muito grande, né? Na gestão desses ingredientes aí para o seu software, para que no final você não use o ingrediente falsificado, né? Como, por exemplo, ao invés de você ter uma cereja real, você tem aquela cerejinha feita de gelatina, ou coloque um ovo podre aí no meio da receita e acabe comprometendo todo o seu processo, né? Perfeito. Então, na verdade, tem a ver com a qualidade e a segurança no final, né? Porque isso vai implicar diretamente tanto no sabor do bolo quanto no bem-estar daquele que prova o bolo, fazendo ou aproveitando da analogia que você comentou, né, Gaio? É isso aí, né? Isso aí. E o que que os números. A gente tem algumas estatísticas aqui que a gente separou. O que que os números têm dito sobre isso, Gaio? A gente tem visto que, de forma geral, isso tem despertado a atenção, né? Tem despertado a atenção de quem? Fala um pouquinho sobre isso e sobre esses dados, por favor. Principalmente aí dos governos, né? Por exemplo, em 2021, o governo americano emitiu uma ordem executiva de modo que todos os órgãos ligados ao governo, e inclusive estes órgãos também passaram a exigir dos prestadores de serviços e de toda a cadeia de fornecedores deles que eles melhorem a segurança na cadeia de suprimentos de software. Então, eles têm que prestar atenção a esse tipo de problema e gerenciar para que, de modo a mitigar esses riscos aí herdados por esses softwares de terceiros. Mas é só com as autoridades, Gaio? É, esse é um aspecto interessante, uma boa pergunta, porque isso não tem estado só a atenção das autoridades, né, e das empresas, mas também, por outro lado, dos atacantes. Então, os atacantes têm percebido uma oportunidade muito grande nesse, nesse flanco, né? Porque um atacante, ele é inteligente. Então, ele não Uhum. vai bater de frente nas defesas que muitas empresas têm, principalmente nos seus alvos preferidos, como, por exemplo, a indústria financeira, né? Então, eles não vão bater de frente em todas as defesas que eles têm, com o CIEM, seus firewalls de última geração, tudo isso interligado e trocando inteligência de modo a mitigar esses riscos e esses ataques. Então, eles vão procurar os flancos menos protegidos, né? Os flancos que têm recebido menos atenção das equipes de segurança. E a gente tem percebido bastante isso, né? Por exemplo, repositórios, né? Com sido negligenciados, né, com pouca atenção. Então, por exemplo, uma conta de desenvolvedor, ele pode até editar scripts de construção de software, né? Então, uma série de questões relacionadas a isso, né, eles acabam se aproveitando, tá? E existem estatísticas aí que dizem que esse tipo de ataque aumentou cerca de 650%, né? No ano passado, é uma pesquisa aí de 2021, né? Mas, enfim, se em 2020 o cenário era esse, imagine agora. E, assim, só complementando, Amir, já passo para você. Não, tranquilo. Então, isso é uma coisa bastante preocupante, porque houveram ataques bastante famosos, inclusive é, chamaram muito a atenção, inclusive da mídia, né? E chamam a atenção pela sofisticação do ataque. É justamente um que houve, se eu não me engano, em 2021, né? Contra uma empresa bastante famosa aí de soluções para monitoramento e etc., né? Um ataque chamado Sunburst, e que foi justamente em cima da cadeia de suprimentos, né? E em que eles comprometeram um código-fonte. Esse código-fonte foi levado de presente, né, de bandeja,
até o ambiente de produção deles, até o ambiente de distribuição desse software, com a assinatura digital desse fornecedor, tudo direitinho, né? Através da automação do processo de construção do software dele, né? Então, este comprometimento numa conta de dev, tá? Fez com que este arquivo malicioso ele fosse construído junto com o software deles e passou por todo o processo direitinho. Foi inclusive assinado com a chave privada ali desse fornecedor, né? E de tal maneira que quem baixasse ia fazer as verificações e ia dizer, não, foi realmente eles que forneceram o software, está tudo direitinho, então vamos instalar essa atualização aí sem medo nenhum, porque está tudo garantido. E houve aí um problema de segurança imenso que afetou, inclusive, é, órgãos do governo ligados aí à defesa, é, e uma série de outras empresas aí bastante importantes. Então, hoje, muitos atacantes não estão olhando só para a infraestrutura de alguém, visando aquela infra diretamente. Muitas das vezes eles estão querendo fazer uma movimentação para dentro dos parceiros de negócio dessas empresas, tá? Como Perfeito. foi o ataque do Sunburst. Então, muitas das vezes a pessoa pensa, mas quem é que teria interesse de atacar o meu negócio, a minha empresa? Minha empresa não tem uma grande relevância, não é da indústria financeira, por exemplo, né? Mas, de repente, você é algum tipo de provedor de serviço para uma dessas indústrias, né, que são alvo desses atacantes, e, com isso, essa é uma forma bastante simples e bastante rápida, e com pouca resistência, né, para atingir esses fornecedores, esses parceiros. Acho que é uma forma até de ver no mundo digital, ou no mundo do software, do desenvolvimento de software, algumas coisas que a gente viu em grandes cases também históricos aí, no mundo físico, né? Então a gente tem, às vezes, empresas de varejo tendo dado de cartão de crédito vazado com um ataque a uma cadeia de suprimento, como, por exemplo, a um fornecedor de ar-condicionado, um fornecedor, seja ele qual for. Então, acho que é muito dessa questão de proteger, olhando também para a parte de aplicação, né, Gaio? E dentro disso, Gaio, explica um pouco melhor para quem está acompanhando aqui e conversando com a gente sobre essa questão do porquê ou da cadeia de suprimento. Como que é a ameaça a isso, dado o processo que existe? Se você puder explicar um pouco do que a gente está olhando aqui e falar da importância ou da onde a gente entra com a proteção à cadeia de suprimento aí, seria interessante. Muito bem. No ataque que a gente acabou de comentar da Sunburst, por exemplo, esse ataque chamado Sunburst, é, foi com a empresa chamada SolarWinds, né? Não tenho por que não dizer, porque é público e notório o que aconteceu, né? Então, foi justamente no ponto A, né? Foi comprometida uma conta de desenvolvedor por atacantes russos, né? E ali eles submeteram um código malicioso. Porém, esses pontos A, B, C, D são os pontos que podem ser vulneráveis aí, né, dentro do seu processo de construção de software. Neste webinar, a gente vai focar no passo E, que é justamente o uso de dependências de software ruins ou maliciosas, os ovos podres ou a, a cereja falsificada que a gente pode colocar dentro aí do nosso bolo. Então, justamente nesse ponto E, que são feitas as inserções aí das bibliotecas, o linking com essas bibliotecas e assim por diante, né, no processo de construção, que pode haver esse comprometimento aí do nosso resultado final, né, de modo que a gente tenha um resultado ruim no nosso software. Boa, e aí que acho que entra a sigla que nomeia ou que traz referência aí a esse webinar nosso, né? Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre o que é o SCA, o Software Composition Analysis,
E antes até de entrar nisso, despertar aí a atenção daqueles que estão acompanhando, e desde já eu reforço aqui, agradeço a participação de todos. Aqueles que estão nos acompanhando, eu queria chamar a atenção que isso tem gerado para uma série de empresas prejuízos grandes. A gente vê no segmento financeiro, não muito longe, a gente está falando do Brasil, empresas sendo multadas às vezes por utilizar dentro dessa receita de bolo, usando a analogia que o Gaio falou, às vezes um produto aí, né, uma trufa, mas sem pagar a devida propriedade intelectual do desenvolvimento dessa trufa especial aí. Em outras palavras, uso de bibliotecas que não estão licenciadas ou coisas do tipo tem gerado um prejuízo grande, por exemplo, a instituições financeiras que não se atentam a isso. E para isso, Gaio, eu acho que esse é um dos pontos que entram no próximo tópico aqui, que é justamente o que eu gostaria que você explicasse para nós. O que é o SCA, como que funciona, quais os principais benefícios? Vamos falar um pouco disso para a gente poder situar o pessoal que está nos acompanhando, por favor. Maravilha. Então, o SCA, ele significa Software Composition Analysis, ou análise de composição do software, tá? Então, ele vai fazer uma análise de tudo aquilo que compõe esse software. Quais são as bibliotecas, quais são as versões, se existem vulnerabilidades nessas versões de biblioteca, as licenças que elas utilizam, tá? E como o Amir disse, muitas das vezes existem projetos utilizando aí biblioteca, licenças, né? Bibliotecas que toda biblioteca tem uma licença e não estão dando o devido cuidado, tendo o devido cuidado, dando a devida atenção a esse tipo de licença, porque muitas delas são proprietárias. Algumas são chamadas de virulentas. Por que virulentas? Porque elas contaminam o seu projeto de software inteiro. Então, por exemplo, se não me falha a memória, a LGPL é uma delas. Então, a partir do momento que você usa uma biblioteca ou algum componente de software que está licenciado sob a LGPL, significa que todo o seu projeto de software ele passa a ser LGPL e, com isso, você é obrigado a distribuir o código-fonte. E nem sempre isso é interessante, porque pode existir dentro dos... Não é recomendável, mas isso existe, tá? Podem haver segredos de negócio, certas informações estratégicas dentro do código e você não quer liberar isso. Mas, de qualquer forma, você é obrigado porque está usando uma biblioteca que tem esse tipo de licença. Então, ao fazer uso dela, automaticamente você está concordando com os termos dela. Então, isso é um risco muito grande, né? E existem empresas que utilizam software livre, e não se atentam a esse aspecto, que foram processadas no passado e ainda estão enfrentando processos judiciais bastante pesados em relação a isso, né? Então, Ou seja, aquelas letras miúdas que norteiam o uso da biblioteca, seja qual for o modelo de licenciamento dela, podem implicar aí num compartilhamento de toda a propriedade intelectual da biblioteca. É isso que você está chamando a do atenção. projeto de software inteiro. Entendi. É Então, isso é que aquele ficou arquivinho. virulenta, né? Exato. Então, aquele arquivinho license que vem é, O no Git clone, repositório. quando você clona ali aquele projeto e quase ninguém lê, é ali que mora o segredo da coisa. E muitas das vezes não tem um arquivo license. Às vezes, essa licença está dentro do código-fonte daquilo que você está usando. Então, é necessário uma atenção especial a esse tipo de situação. Então, o SCA é uma ferramenta que vai ajudar a gerenciar os riscos, né, na cadeia de suprimento de software, né? Então, garantindo que o uso correto das licenças, né, vai te alertar a respeito das vulnerabilidades que elas apresentam, como, por exemplo, houve um tempo atrás ali uma vulnerabilidade bastante grave com a Apache Struts, por exemplo, né? Então Uhum. ele vai alertar, olha, a versão que você está usando, a versão X, ela tem as seguintes vulnerabilidades, e aí vai mostrar se é crítica, se são altas, médias, enfim, e vai te dar todas essas informações, como fazer a mitigação, né? E todas essas informações.
E então, com isso, você tem essa ajuda preciosa. E, ao mesmo tempo, você tem um inventário ali de todos os componentes que você tem dentro do seu software. Pô, mas por que que isso é importante? Lembram do caso do Log4j? Foi Uhum. bastante icônico, né? Presente de final de Então, ano para muita gente, né? exa 2021, presentaço. exatamente. Então, o que aconteceu, né? Houve todo aquele estardalhaço. Por quê? Porque era uma vulnerabilidade criticíssima, né? Permitia uma execução de código remota, né? Para todos os softwares que usavam aquela biblioteca. E com isso, o que o pessoal fez? Eles saíram, né? A maioria das empresas saíram desesperados contratando ali serviço de pentest para poder fazer pentest dentro das suas infraestruturas para poder, né, ver quais serviços e quais aplicações estavam vulneráveis. E aqui isso levanta duas questões. A primeira delas, o pentest está no final do seu processo de desenvolvimento, tá? Uhum, Normalmente, via de regra, tá? Podem haver exceções, mas você vai executar um pentest quando a sua aplicação está buildada e já está em produção, né? uhum, Então, com isso também teve o segundo aspecto. As empresas que fazem pentest começaram a ter, vamos dizer assim, um gargalo, porque elas começaram a ter uma demanda mais alta, né? E contratar um pentest não é uma tarefa simples. Você vai procurar uma empresa, você vai conversar com ela, você vai ter um orçamento, você vai ter que assinar um contrato, né? Nesse contrato passando o escopo do pentest e assim por diante. Então, todo esse processo é moroso. E, ao mesmo tempo, também, o que acontece? Esse pentester não está à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele tem a agenda dele também, já tem outros pentests na fila dele. Então, com isso, normalmente, para começar um pentest, vão aí entre uma semana e 15 dias, na melhor das hipóteses. Agora, imagine, né, num cenário de sobrecarga desse, como aconteceu. Ao mesmo tempo, o pentester também vai demorar aí, dependendo do tamanho da infraestrutura, mais ou menos de uma semana a 15 dias para poder fazer o trabalho dele dentro dessa infra. Então, estamos falando de, no mínimo, 30 dias em que essas vulnerabilidades, ou no caso do Log4j, ficou aí oferecendo uma janela de oportunidade para os atacantes, né? Por quê? Porque eles optaram ou optar não é a palavra certa, mas eles não fizeram uma gestão justamente desse aspecto da cadeia de suprimento de software. Eles deixaram para descobrir quais eram os sistemas e quais eram os serviços, né, que utilizavam esta biblioteca, né, através do pentest. E o SCA poderia ter ajudado de maneira bem simples. Ou receberiam um alerta da ferramenta, ou eles iriam lá no inventário de cada um desses softwares, né? A gente vai falar do SBOM daqui a pouco, e olhariam ali, opa, deixa eu ver quais são os projetos que usam essa biblioteca. Ah, o projeto tal, o projeto tal, o projeto tal, tá, legal. Então, o que que a gente pode fazer? Ah, vamos desabilitar essa funcionalidade enquanto ainda não existe a correção, ótimo. Então, no próximo release, né, é, já estaria consertado automaticamente no próprio ciclo de construção do software e não precisaria recorrer a ninguém nem a nada, né? é. Ou seja, na prática, se você faz uma boa gestão e conhece o que você está usando, em outras palavras, sabe quais são os seus fornecedores, você mitiga o risco, né? Que acho que é justamente o último ponto dentro dos itens que você listou aí, E né? rápido, né? E Exato, você rápido. consegue responder mais rápido a isso, né? Acho que inclusive a sigla aí, TPRM, Third Party Risk Management, é justamente essa ideia de ter o gerenciamento de toda a cadeia e também em software, né? Para poder mitigar, entender se aquele fornecedor é confiável ou não, se ele está fazendo atualização daquela biblioteca ou não, a fim de você acompanhar. Opa, eu estou muito na mão de um determinado framework que está tendendo a morrer, esse tipo de coisa acho que influencia também, né? Sim. Inclusive,
algumas empresas nem sabiam, por exemplo, de softwares que eles usavam internamente que usavam a biblioteca. Por Eita. exemplo, é, o, 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 o Elasticsearch, por exemplo, usava a Log4j, né? Aham, E sim. o pessoal achava, não, legal, estamos seguros, né? Mas eles estavam herdando, né, esse problema da Log4j através de um serviço que é o Elasticsearch, né? E nem sequer se lembraram de que este serviço poderia estar usando essa biblioteca. Então, também é importante fazer a gestão das bibliotecas, não só do software que você desenvolve, mas de Mas, softwares de terceiros, os COTS, por exemplo, os commercial on the shelf, né, os softwares de prateleira, né, ou boa, softwares que você já compra compilados, os pacotes de software, etc. Você tem que boa. ter a gestão disso daí para saber o que que eu estou herdando, o que que eu estou colocando na minha infra, o que que eu tenho que ficar atento, quais as bibliotecas que eu tenho que gerenciar. E isso aí a É, gente vai conseguir gerenciar com um dos produtos que o SCA produz, que é justamente o S-Bom, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele mais para frente. legal. Antes de entrar nele, acho que é até uma possibilidade interessante e que a gente acaba auxiliando, a gente volta nisso no final, mas é a possibilidade de você, a partir de uma vulnerabilidade, entender quais são as bibliotecas os dispositivos de infraestrutura que estão associados a ela. Mas antes da gente ir para essa parte aí, e trazendo até mais algum conteúdo do ponto de vista de ajudar aqueles que nos escutam a defender isso internamente nas empresas, quem recomenda, Gaio, a utilização ou a prática dessa ação do SCA ou de olhar para a cadeia, para a composição do software aí? Fala um pouquinho dessas instituições que trabalham ou dessas recomendações que existem. Vamos lá. Assim, não é uma invenção nossa. A Rainforest não está inventando um conceito revolucionário. É algo que é uma boa prática, e essa boa prática ela é altamente recomendada por instituições como, por exemplo, a SafeCode, e a SafeCode, em parceria com a Cloud Security Alliance, lançou um documento chamado DevSecOps, né? É, então, neste documento consta uma série de boas práticas, entre essas boas práticas tem o pilar 4, que é justamente a parte de compliance e desenvolvimento de software, que fala diretamente sobre a questão do SCA. A Microsoft, no seu famoso SDL, né, ela elenca a prática número 7, que é justamente o cuidado com a gestão de bibliotecas de componentes de terceiros, né? A Secure Software Alliance também fala exaustivamente sobre isso, sem contar o célebre aí projeto ASP, né? Dentro do ASVS, o ASP-SAN, entre outros diversos projetos que falam e recomendam, inclusive o próprio projeto ASP tem projetos nesse sentido, tá? E o NIST SP 800-218, que fala sobre o seu famoso framework, o Secure Software Development. Então, Boa. ali dentro, ele também cita a questão aí de gestão de bibliotecas e o software SCA para gerenciar esse tipo de questão. Excelente. Na verdade, assim, a gente viu no início que o aumento da preocupação ou do risco dentro desse cenário é grande. A gente também entendeu aí, ou está entendendo a questão do SCA e como que a recomendação é realizada dentro dessa estrutura, né? A gente até está vendo aí uma pergunta que foi lançada na enquete para ver se você sabia o que era SA, se você sabe, se você tem utilizado, para a gente poder acompanhar e vocês poderem participar também com a gente aqui dentro desse webinar. Mas agora olhando especificamente para a SCA, né? Por que se preocupar com isso? Por que utilizar o SCA, Gaio? Se puder falar um pouquinho especificamente agora nesse sentido, eu acho que tem a ver um pouco com o que você já falou, mas acho que junta
alguns pontos interessantes, como, por exemplo, o que que é essa questão de gerenciador de módulo? Fala um pouquinho para a gente entender onde que o SCA se aplica. Só antes de você começar, aí a gente tem alguns participantes, e a gente teve 50, muito dividido aqui, as pessoas que de fato sabiam que o que é SCA e o que estão verificando agora. Então, se você puder explicar um pouco dessa questão do gerenciador de módulo, acho que vai ajudar a entender o porquê se preocupar com isso, tá? Vamos lá. Então, hoje em dia, como eu já disse anteriormente, né, não se escreve mais software do zero. Foi-se a época do COBOL, mesmo o COBOL também tinha suas bibliotecas, né, mas você não começa a escrever o software do zero, você vai escrever o seu software e a tendência é que isso aconteça cada vez mais apoiado em cima de frameworks, em cima de bibliotecas e cada vez abstraindo as complexidades e deixando o desenvolvedor mais livre em focar aí nas necessidades do negócio, né? Ao invés de de focar nos detalhes técnicos aí do desenvolvimento, tá? Então, esta é uma tendência, né? É, então, hoje em dia, o software de terceiros, bibliotecas, frameworks, etc., compõe a maior parte de um software. Existem pesquisas que dizem que, assim, hoje se desenvolve em torno apenas de 10 a 20% apenas do Uau, software. O restante são bibliotecas e frameworks, né? Então, é, com isso, se você fizer uma análise bem rudimentar por Pareto, então significa que você deve se preocupar mais com os softwares de terceiros do que aquilo que você mesmo está desenvolvendo, né? Então, por isso que até aproveitando, uma das primeiras ferramentas que eu costumo recomendar para serem inseridas dentro de uma pipeline de desenvolvimento seguro é justamente o SCA, porque aí estão, né, a maior porção do software, né, que justamente acaba não tendo cobertura de testes, etc., dentro do seu ambiente, tá? boa. En- Então, É um essa ponto interessante, Gaio, até que eu lembro que a gente em conversa aí um tempo atrás, você levantou, eu achei bem interessante. A gente sabe, aqueles que estão ouvindo a gente, talvez já conheçam, e se não conhecem, vão ter oportunidade de conhecer a Reinforce. A gente faz 7 análises aí, né, relacionadas à aplicação, dentro apenas do módulo de aplicação, e sem contar os outros módulos que a gente tem. E uma dessas análises é SCA. E um ponto interessante nessa conversa que a gente teve há um tempo atrás, que você chamou a atenção, é que esse talvez seja efetivamente um bom ponto para começar, né? Que você está frisando agora. Ou seja, será que o pessoal já realiza essa análise SCA e talvez dentro da estratégia de aplicação, será que é um bom ponto para começar? Será que eles sabiam que é um bom ponto para começar? Eu acho que dentro do que você está explicando, tem alguns números aí. Então, a hora que você concluir essa parte, eu queria mostrar esses números para entender a relevância. Se você puder só tratar sobre isso, eu agradeceria também. Vamos lá. Então, hoje é bastante fácil você utilizar qualquer tipo de, ou para o desenvolvedor, né, usar qualquer tipo de biblioteca. Inclusive, é até um problema bastante é, sério, né? Porque o desenvolvedor ele vai usar bibliotecas que facilitam o trabalho dele, Uhum, mas, ao mesmo tempo, ele não tem essa perspectiva de segurança. Principalmente aqui nas universidades, nós já estivemos nelas e percebemos que o foco no desenvolvimento, né, no meio acadêmico funciona, funciona, compilou, rodou, bola ótimo, pra vai para frente. frente. Mas veja, podem existir diversos problemas de segurança, inclusive nas bibliotecas. Será que esse desenvolvedor está escolhendo de maneira adequada as bibliotecas corretas para o seu projeto, que não tem problemas de segurança? Qual o critério que ele está utilizando para escolher essas bibliotecas, né? Ainda falando do slide anterior, Amir, se você puder voltar um pouquinho, por favor. Lógico, volto sim. Então, como é muito fácil, basta ele instalar através dos diversos gerenciadores, como pip, npm, yarn, enfim.
né? É bastante simples ele usar qualquer coisa. E aí, no final, o código fica parecendo uma árvore de Natal com milhares de módulos, milhares de bibliotecas distintas, às vezes para fazer coisas que nem são tão relevantes, mas que trazem um risco absurdo, porque são bibliotecas que não têm uma reputação boa, são bibliotecas que muitas das vezes não são um projeto ativo na comunidade, então esse a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é um projeto que pode morrer e nisso não vai ter mais nenhum mantenedor e vai trazer um grande problema aí para a sua árvore de código. Então, assim, são questões que trazem, né, uma preocupação bastante grande, fora as bibliotecas que usam outras bibliotecas, né? Uhum. Então, também Que isso existe forma uma esse... cadeia, né? Um vai usando o outro. Exato. Exatamente, existe essa recursividade. Por exemplo, no caso do Log4j, existiam várias bibliotecas que usavam a biblioteca do Log4j, né? Então, nem sempre é simples você poder fazer essa análise com esse nível de recursão, de poder fazer essa verificação do que usa o quê, e assim por diante, né? Ah, legal. E assim, foi até interessante que a grande maioria aqui das pessoas que estão ouvindo e participando pontuou que de fato não conhece as bibliotecas, é muito difícil mesmo conhecer. E daí, dentro disso, vem a pergunta aí, ou o ponto que a gente tinha falado sobre a relevância. A gente vê alguns dados aqui, acho que os próximos slides que a gente vai mostrar antes de falar de SBOM, que você tem comentado bastante aí, que é importante, tem alguns números que mostram bastante isso. Se você puder comentar esses números aqui e os da sequência, eu agradeço. Vamos lá. Existem algumas estatísticas, né, alguns estudos, e num destes se chegou à conclusão que cerca de 24% das brechas relacionadas ao ASP Top 10 de 2017, elas são causadas por componentes de terceiros, tá? Então, é, é uma coisa preocupante. 97% das aplicações, né, que rodam sobre o Node.js são códigos de terceiros, né? Ó, 97% é um número absurdo, ou seja, apenas 3% foi desenvolvido por algum desenvolvedor ou por um time. O restante são componentes de terceiros, né? E cerca de 96% das aplicações têm, em média, 257 componentes por aplicação. uau. Então, são números bastante expressivos, né? E isso certamente os atacantes conhecem, né? Exatamente. E se aproveitam disso, né? Exploram isso. Então, se você for analisar, você vai ver que é, vulnerabilidades muito recentes, elas são menos exploradas até do que vulnerabilidades que já existem aí há 2, 3, até mais anos aí, né, de, de, de existência, tá? Justamente vulnerabilidades que poderiam não existir, que não deveriam existir. Inclusive ontem, né, tivemos uma conversa onde um parceiro disse, mas nós temos o AF. Poxa, mas o AF ele está ali para defender e resolver um problema que não deveria existir. É mitigar, né? Não é nem resolver, né? Exato. Ele deveria ser um dispositivo de contenção. Enquanto não existe uma correção para algum problema, ok, então o AF ele vai fazer o papel dele ali, né? E ao mesmo tempo, ele também serve como dispositivo de alerta. Ele integrado com uma ferramenta de CIEM, ele vai gritar lá no caso de um ataque, né? E algo nesse sentido. Mas deixar a parte de segurança de aplicações, de bibliotecas, etc., para o AF fazer, isso é uma imprudência, até mesmo uma ingenuidade. Por quê? Porque existem diversas técnicas, até um pentester, nem vou falar de atacantes de grandes grupos como Lazarus, os Fancy Bear, Cozy Bear, entre outros, né? Falando só de pentester, o pentester conhece diversas técnicas para fazer bypass de UAFs famosos, né? Uhum. Como, por exemplo, encodings e diversas outras técnicas. Então, assim, o AF, ele é uma camada de contenção, tá? Ele não serve para resolver um problema que não deveria existir. O problema não deveria existir no nível
de desenvolvimento do seu software. O seu software não deveria ser entregue com esses problemas graves de segurança, Ou né? seja, a gente está falando de atacar a raiz do problema e não necessariamente mitigá-lo. Exato. Que também é importante, né? Tem o seu valor, mas que de fato não resolve o problema, né? E, além disso, deixar para pensar no problema no final do processo de construção, quando ele já Exato. estiver em operações. Não, É. vamos fazer o Security Shift Left, vamos trazer isso para a esquerda. Quanto antes no meu processo de desenvolvimento de software eu me preocupar em endereçar os problemas de segurança, mais barato eles são, né, para serem resolvidos e mais eficientes, né? Mais eficiente isso acaba se tornando, né? Só até para abrir o parênteses aqui, fazer uma brincadeira, não tem nada a ver com visão política, né? Para aqueles que estão nos acompanhando aí, não é esquerda e direita nesse sentido, mas é dentro do fluxo do processo de desenvolvimento, o quanto antes isso for descoberto, ou seja, o mais próximo do momento que o código está sendo escrito, melhor é, porque evita um prejuízo. E Gaio, você falou, citou no slide anterior, que 96% das aplicações ela tem em média, um uso muito alto, 257 componentes aí. O uso de componentes, ele se dá pelo quê? Pela velocidade, necessidade de velocidade no desenvolvimento? O que você vê com relação a isso? Até como, vamos dizer assim, facilidade. Então, por Boa, que que eu vou desenvolver alguma coisa que já existe? Eu vou procurar boa, primeiro se aquilo lá existe, né? boa. Então, se já existe, ótimo, vou usar aquela biblioteca. O Aproveitar. desenvolvedor pensa dessa forma, mas ele Boa. não vai olhar e vai ver, opa, deixa eu ver a, a, a atividade desse projeto. É um projeto ativo? É um projeto que a comunidade usa bastante? Ah, não, é igual o problema do WordPress. Muita gente mete o pau no WordPress. Ai, meu Deus, o WordPress é horrível, tem problemas de segurança. Mas qual é o maior problema de segurança do WordPress? Né? Foi um produto que desenvolveu bastante. Hoje, ele é maduro, é estável. Mas o maior problema do WordPress são justamente os módulos de terceiros. Plugins, né? Módulos, plugins, exato, que muitas das Isso. vezes tem baixa reputação, muitas das vezes, né, é um projeto que não é muito ativo. Então, quando você traz esses plugins para dentro do WordPress, você está herdando todos os problemas de segurança desse plugin. E o pessoal gosta de fazer uma árvore de Natal de plugin, né, no WordPress. Coloca plugin para tudo quanto é coisa. Então, quanto menos, é mais. E quanto menos plugins você utilizar, menos problemas de segurança você herda nesse caso. Boa. E Entendido. você tem que fazer a validação do que você está usando também, né? Entendido. Não, então acho que existe, eu costumo brincar às vezes em apresentações que muitas vezes KPI de desenvolvedor não é segurança, né? Então acaba que na visão e até na pressão do negócio, do desenvolvimento Ao acelerado, conflito de interesse. exato, exato. E dentro disso, já partindo aí para uma parte final, caminhando para uma conclusão, até pelo tempo que a gente tem, eu queria que você falasse um pouco do que você comentou aí do software Bill of Material, o SBOM. O que é isso? Como que significa? Por que dessa imagem aqui desse carro no deserto? Explica um pouquinho para nós essa questão, Gaio, por favor. O SBOM é um dos produtos do SCA. Então, um bom SCA, ele vai produzir o SBOM. O SBOM nada mais é do que a lista de compras, né? Ou a lista de ingredientes que a Boa. nossa mãe e a nossa esposa usa para fazer o bolo. Ou até nós, né? Por que não? Né? Opa, e como? Para fazer o nosso bolo. Para mim é Então, churrasco, eu gosto de fazer muito churrasco. Então, né, você vai começar a fazer o seu processo sabendo que você já tem todos os ingredientes, né? Então, através do SBOM, você sabe quais são os ingredientes que o seu projeto de software usa, tá? E, ao mesmo tempo, também, isso é bastante interessante. Quem, hoje em dia, ao contratar um software ou uma empresa para desenvolver o software, exige o SBOM no seu contrato ali, né, com esse fornecedor. E isso é vital. Por quê? Porque no final das contas, né, isso vai ficar dentro da sua infra. E todos os problemas que existirão naquele software
porque você vai receber um produto compilado, empacotado, né? Você não vai ter o acesso aos códigos-fonte, muitas das vezes, né? Como que você vai gerenciar isso? Como que você vai saber o que é que tem dentro daquele pacote ou dentro daquele binário, né? Através do SBOM. Então, com isso, você também consegue gerenciar eh, essas bibliotecas e essas questões de vulnerabilidades em bibliotecas e assim por diante, mesmo não tendo o código-fonte. É possível fazer uma análise de binários, etc., através do, do SCA? Sim, é possível, mas ele não tem a mesma acuracidade Boa. é, que teria se você fizesse análise direto do código-fonte, tá? Então, através do SBOM, o seu fornecedor te passa tudo aquilo que aquele software tem, né? De modo que você também pode gerenciar isso e até requerer, né, algum patch, alguma coisa nesse sentido. Também varia do seu contrato. Então, o que eu quero levantar aqui é preste atenção no contrato desse tipo de software para que ele inclua o SBOM, porque também é um dos critérios de avaliação de maturidade aí do ASP-SAN. E daí acho que isso é uma questão de exemplo aí de esse bom, seria mais ou menos como como você citou, né? Quando eu vou fazer um churrasco ou quando a gente vai preparar um bolo aí, é olhar para a lista, né? Então, o que, que tem que ter um S bom aí? Quais são as características? Como que eles se comportam? O que, que você vê nessa listagem dele? Não é obrigatório, vamos dizer assim, ter todas essas informações, tá? Mas algumas são básicas e fundamentais, tá? Tá. É, onde essa biblioteca é usada, em qual código ela é utilizada, né? Ou seja, quem utiliza essa biblioteca dentro da sua árvore aí de código, né? Qual é a versão dessa biblioteca? Qual é o tipo de licença dela, né? É, de onde essa biblioteca foi obtida, né? Qual o repositório, quem é o autor, qual é a comunidade que mantém, quais são as empresas por trás disso, né? E o suporte e o status de manutenção dessa dependência, ou seja, é um projeto ativo? Não, não é. Opa, né? Então são os pontos de atenção, né? Legal, joia. E acho que para concluir, para a gente fechar e ir para a questão de ver se tem alguma questão, deixar o pessoal interagir, além do que já tem interagido, né? Acabou de sair uma pergunta também, se você conhecia o que era esse bom ou não, e uma boa parte aqui do pessoal que respondeu não, conhecia ainda o que era esse bom, e é alguma coisa importante dentro desse processo de entender a cadeia. Eu acho que seria legal a gente falar um pouco como a gente pode ajudar. Então, uma das coisas que você comentou bem interessante aí é que certamente é uma cadeia de suprimento. E essa cadeia de suprimento em software, ela vai obtendo ou trazendo, agregando a ela informações de diferentes níveis. Qual que é a ideia da forma com que a gente pode ajudar dentro dessa cadeia? Primeiro, assim, olhando para a SCA. E depois, eu faço uma junção aqui também com o que a gente pode apoiar como reinforce a esse processo, Gaia. Se você puder falar um pouco, no geral, como que o SCA apoia nesse processo, dentro dessa visão que você colocou aqui para nós, eu agradeço. Vamos lá. Então, o que acontece? Nós todo negócio ele representa um risco para um outro negócio. Por quê? Porque negócios não existem de maneira independente e isolada, né? Seremos fornecedores de alguém e alguém consumirá o nosso serviço ou o nosso produto. Então existe uma cadeia aí de relacionamento aí eh, de parceria, uma cadeia de negócio, né? Então, hoje em dia, esses pontos têm levantado bastante aí, chamado bastante atenção, ao ponto de existir uma política, tá? Chamada TPRM, Third Party Risk Management, né? Para justamente gerenciar os riscos que podem advir de outros negócios, de outras empresas, de parceiros, por exemplo, de fornecedores e assim por diante, né? Com quem nós nos relacionamos e trocamos informações. E
existe um processo de avaliação de risco, né? Então, por exemplo, eu sou o André e quero contratar um serviço do Amir, né? A boa prática diz que eu tenho que fazer uma avaliação de risco do Amir. Quais são os problemas de segurança que eu vou acabar herdando para minha infra se eu utilizar os serviços do Amir? Ele tem políticas de segurança da informação consistentes? Ele segue boas práticas? Ele tem políticas de desenvolvimento seguro? Ele tem uma boa política de segurança da informação? Então, eu vou avaliar tudo isso. Algumas empresas avaliam na forma dos famosos e famigerados questionários, né? De perguntas, mande a evidência de que você tem tal controle e assim por diante, tá? Uhum, Justamente por essa preocupação, para avaliar que tipo de risco, né, você pode trazer para o meu negócio. Por quê? Porque um risco desses, né, em um parceiro pequeno ou um parceiro que não tem uma preocupação muito aprofundada com os aspectos de segurança, podem fazer com que isso acabe me atingindo e vai seguindo a cadeia até que chega numa empresa enorme, como, por exemplo, sei lá, uma Samsung, uma Apple, por que não, né? uhum. Então, justamente por um problema em um fornecedor que não segue aí as boas práticas de segurança. E o que a gente pode ajudar? A gente pode ajudar nessa questão de melhorar e fornecer as evidências que o seu negócio precisa, né, para que os seus parceiros de negócio possam é, é, ter acesso a essas evidências e dizer, não, realmente a empresa do Amir, né, a empresa do André, ela segue aí as boas práticas preconizadas aí na ISO 27001, NIST e assim por diante, no que se refere a desenvolvimento seguro, a gestão de boas práticas no seu ambiente cloud, na gestão de vulnerabilidades no seu ambiente aí de infraestrutura e assim por diante. Então, isso é bastante importante. E não só olhando para a cadeia, né, que acho que o slide anterior e esse mostram bastante, que é melhorar a postura em geral, mas também diminuindo o próprio risco com isso, né? Imaginando num Exato. cliente na ponta, se eu estou analisando a cadeia, isso reduz. Eu gosto bastante desse ponto aqui, porque às vezes o problema ele está numa biblioteca pequena que é utilizada, aquela biblioteca é utilizada dentro de um contexto maior, e essa vulnerabilidade ela pode caminhar até afetar de fato o seu sistema. Então, acho que esse é um ponto interessante que você nos colocou. E a Reinforce, como uma empresa de cibersegurança, atua em dois grandes pilares: a parte de marca, a proteção, monitoramento de marca, mas ela atua também nessa questão de vulnerabilidade no que diz respeito a acompanhar e endereçar, apoiar com informações. SCA é uma das análises que a gente realiza dentro de um dos módulos que compõem esse pilar de vulnerability. Então, a gente tem três módulos: cloud, focado na parte de postura, como o Gaio falou, não adianta nada, a aplicação está segura se ela roda numa cloud que não está segura, que não está bem configurada. Um outro é o módulo de infra, da mesma forma, se você tem dentro da sua cloud uma infraestrutura para rodar a aplicação e essa infra não está segura, você tem aí uma vulnerabilidade latente para poder ser explorada por um atacante. Então, tem que olhar também para a infraestrutura e tem que olhar para o desenvolvimento da aplicação, olhar para as vulnerabilidades, olhar para a lista de componentes que formam o seu sistema, que a gente aprendeu aqui com o nome de SBOM, e tem que olhar também para as licenças que estão envolvidas para evitar uma série de prejuízos, às vezes até não apenas de imagem, que são bem difíceis aí de recuperar, né? A gente citou casos aqui de empresas que passam por isso, que ficam marcadas e que, só ressaltando também, importante nesse final, ninguém tá não suscetível a acontecer isso, ou seja, a gente precisa sempre estar olhando, tomando cuidado, né? Existe um texto que fala para aquele que está de pé, cuidado para que não venha a cair, e a ideia é essa: sempre estar executando de uma forma contínua esse monitoramento. Mas a gente não olha só para essa questão de SCA com licença, com SBOM e com vulnerabilidade, mas sim para um contexto geral, com qualidade, com SAST, com DASH, com
container, com mobile e com IAC. Então fica aí o convite para vocês que talvez ainda não conheçam, não tenham visto uma demonstração da Rainforge, possam acessar o site rainforge.tech, lá na área de demonstração, agendar uma demonstração para poder conhecer melhor a plataforma. Gaio, eu queria agradecê-lo pela participação e queria deixar aqui um momento final, nesses 2 minutos que faltam aí. Eu não sei se houve algum questionamento ou se vocês gostariam de enviar. A gente está à disposição aqui para responder aquilo que tenha ficado de dúvida durante a apresentação, tá bom? É um prazer. Obrigado aí por me receber. Imagina, Gaio. E bom saber que, reforçando aí para vocês que entraram depois, está com uma lista maior de participantes do que estava no início. O Gaio, ele faz parte do time Reinforce, ele está responsável pela área de serviços, tem um foco bastante grande em DevSecOps, em AppSec, e a ideia aí é a gente poder apoiar nesse sentido a empresa de vocês também. Então, estamos à disposição para conversar, para estabelecer um canal de contato com vocês no site. Vocês têm a oportunidade de contato e também aí de solicitação de demonstração. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Qualquer coisa que não tenha sido respondida nesse momento, a gente pode responder depois. Gravação vai ser disponibilizada. Parte do material aí, a gente vai verificar a forma também para aqueles que participaram de gerar. Obrigado pelas referências aí. Eu estou vendo aqui no nosso fórum algumas pessoas comentando sobre isso. Obrigado também ao Bruno pela organização, por enviar o link aí e o material aos e-mails que foram cadastrados. E nós vamos ficando por aqui. Até o próximo webinar que a gente tenha sobre um outro assunto relevante. Só um pouquinho, estou vendo aqui, algumas pessoas levantaram a mão. Se vocês puderem, eu só estou terminando com quem pode até agora, até para a gente manter o horário. Aqueles que levantaram a mão, se puderem mandar a pergunta no chat, eu acho que fica melhor. A gente não está com o áudio liberado para os participantes. Então, se vocês puderem mandar ou nas questões, eu estou vendo duas pessoas aqui, a Diego, Ana, por favor, mandem no chat. Eu não vou fechar a sala, só agradecer aí quem está e a gente tenta responder aí para aqueles que ficaram, tá bom? Pode mandar no chat ou na parte de questões que vocês têm aí, por favor. Já tem uma, Amir, do Ayrton, como funciona o Boa. processo de licença da solução SCA? Boa, excelente. Acho que nessa pergunta, eu estou entendendo que talvez seja o foco da plataforma Reinforce. Eu vou explicar nesse viés. E daí o Gaio talvez complemente com a parte do licenciamento relacionado às bibliotecas, que é importante também. Do ponto de vista de plataforma da Reinforce, a gente tem um licenciamento modular. E a gente tem 5 módulos: fraude, leak, cloud, infra e app. Esses são os 5 módulos que a gente tem na plataforma e eles são licenciados separadamente. Então, você pode licenciar um módulo de app que, dentro das 7 análises que ele realiza análise SCA também. Então, a nossa ideia não é olhar só para SCA. SCA, que a gente viu hoje, é um componente extremamente importante. O Gaio ressaltou que é um bom ponto de partida para se começar, mas existem outras análises aí que, em momento oportuno, a gente aprofunda e fala um pouco mais delas também. No caso do licenciamento da plataforma para apoiá-lo, você licencia o módulo de app baseado na quantidade de aplicações que você tem e, com base nisso, a gente consegue apoiar nessa análise. E com relação à licença, não sei se você quer adicionar alguma coisa, Gaio, talvez a pergunta levando ao processo de licença, não da solução, mas o licenciamento das bibliotecas. Eu acho que a gente falou um pouco quando a gente falou daquele Sobre o gerenciamento dentro do SCA, mas eu acho que eu senti que a pergunta é mais nesse sentido mesmo da nossa solução, plataforma. como que nós Isso, licenciamos. legal. Legal, estou vendo aqui alguns comentários. Legal, o Diego colocou que foi com relação a palmas. Gente, eu acho que não tem mais questões aqui. Fiquem à vontade para enviar através dos nossos canais. E eu agradeço pela participação nesse webinar. Gaio, de novo, muito obrigado, viu?
Um prazer.